A história começa ao observarmos o universo. Veja só essa borboleta cósmica colossal e agora perceba este cérebro estelar gigante. Talvez o seu dono esteja nos observando de perto, através do olho de Deus. No entanto, apesar dessas nebulosas se assemelharem a seres vivos, todas elas surgiram como resultado de processos físicos mortos de decadência estelar. Mas, e se nós estivermos enganados ao considerarmos o universo como um ambiente inanimado? Se prepare, porque esse assunto é para você que é cabeção, tá? Se uma de suas próprias células fosse ampliada, com a habilidade do universo observável, poderíamos perceber numerosos processos moleculares fascinantes, parecidos com a síntese de proteínas, a replicação de genes ou os trabalhos da membrana plasmática. Nos últimos 4 anos, alguns cientistas têm explorado analogias e possíveis conexões entre o universo e o cérebro humano. Embora seja importante notar que essas analogias muitas vezes são usadas de maneira metafórica e não necessariamente indicam uma relação direta entre os dois. Algumas das analogias que foram discutidas incluem estruturas em grande escala, pois tanto o universo quanto o cérebro têm estruturas complexas em grande escala. O universo tem uma estrutura de filamentos e vazios na distribuição de galáxias, enquanto o cérebro humano possui uma estrutura de redes neurais interconectadas. Auto-organização. Tanto o cérebro quanto o universo parecem exibir graus de auto-organização. No universo, vemos padrões emergentes da gravidade que levam à formação de estruturas como galáxias e aglomerados de galáxias. No cérebro, as conexões entre os neurônios também surgem de maneira auto-organizada. Mistério e exploração. Ambos despertam um senso de mistério e curiosidade. O universo é vasto e ainda há muito a descobrir sobre sua natureza e composição, enquanto o cérebro humano é incrivelmente complexo e os neurocientistas ainda estão explorando os detalhes de como ele funciona. Conexões e sinapses. Alguns cientistas exploraram analogias entre as sinapses no cérebro, são as junções entre os neurônios que permitem a transmissão de sinais, e a estrutura em teia do universo, sugerindo paralelos na forma como a informação é transmitida em ambas as escalas. Assim, podemos concluir que a teia de neurônios que compõe o cérebro humano e a rede cósmica de galáxias que formam o universo têm mais em comum do que poderíamos imaginar. No artigo publicado para a revista Frontiers in Physics, a dupla de pesquisadores Franco Vasa, astrofísico da Universidade de Bolonha, e Alberto Feletti, neurocirurgião da Universidade de Verona, revelaram que, guardadas as proporções de tamanho e extensão, o cérebro humano revelou níveis de complexidade e auto-organização muito similares aos do universo. Que loucura, né, gente? De acordo com os dois cientistas, existem surpreendentes semelhanças entre as estruturas das galáxias com as redes neurais do cérebro, ambas formadas por filamentos elétricos. O cérebro humano contém aproximadamente 69 bilhões de neurônios. Estima-se que o universo observável, por sua vez, seja composto por pelo menos 100 bilhões de galáxias. Esses dois sistemas são organizados em redes bem definidas, com nódulos conectados por filamentos. No caso do cérebro, os nódulos são os neurônios, e no caso do universo, esses nódulos seriam as galáxias. De acordo com os cientistas europeus, em ambos os sistemas, apenas 30% da massa é composta por galáxias e neurônios. E os 70% restantes da massa, ou energia, desempenhariam um papel aparentemente passivo em ambas as estruturas, devido à seguinte composição. Aproximadamente 77% do cérebro é composto por água, enquanto 72% do universo é energia escura. Com as semelhanças definidas, os pesquisadores realizaram comparações quantitativas de ambos, baseadas em imagens. Para isso, eles usaram cortes do cerebelo e córtex em diferentes ampliações e as compararam a uma simulação da rede de galáxias para observar como as flutuações de matéria se espalham em escalas tão diferentes. Segundo o astrofísico Vasa, sua pesquisa foi fundamentada no cálculo de densidade espectral dos dois sistemas, técnica frequentemente empregada em cosmologia para estudar a distribuição espacial das galáxias.
A análise da dupla de cientistas mostrou que a distribuição da flutuação dentro da rede neuronal do cerebelo, em uma escala de 1 micrômetro a 0,1 milímetros, segue a mesma progressão da distribuição da matéria na teia cósmica. Porém, no universo, a escala é maior, né? Claro, pois sua escala vai de 5 milhões a 500 milhões de anos-luz. Os dois pesquisadores também observaram as características morfológicas destas estruturas, como os números de filamentos conectados a cada nódulo. A teia cósmica, baseada em uma amostra de 3.800 a 4.700 nódulos, teve uma média de 3,8 a 4,1 conexões por nódulo. Enquanto isso, uma amostra do córtex humano apresentou 1.800 a 2.000 nódulos, com média de conexão de 4,6 a 5,4 para cada um. Feletti argumenta que, mais uma vez, os parâmetros estruturais identificaram níveis de concordância inesperados. Provavelmente, a conectividade entre as duas redes envolve princípios físicos similares, apesar da diferença óbvia entre as forças físicas que regulam galáxias e as forças físicas que regulam os neurônios. Segundo os estudiosos, essas duas redes tão complexas mostram mais similaridades do que aquelas compartilhadas entre a teia cósmica e uma galáxia, ou uma rede neural e o interior de um corpo neural. Um fato curioso sobre a dupla é que os dois são da mesma cidade natal, a provinciana Vittorio Veneto, localizada ao norte da Itália, próxima a Veneza. Os pesquisadores foram colegas de classe e estudaram juntos o ensino fundamental e médio. O neurocirurgião Alberto Feletti é pesquisador em neurociência e atua como professor há bastante tempo, tá? Em uma entrevista, ele contou sobre sua relação com um amigo de infância e como juntos descobriram dados quantitativos acerca da semelhança e das relações entre o sistema neuronal e o universo. O seu colega Franco Vasa seguiu o caminho da astrofísica, tendo estudado no exterior e hoje também é pesquisador e professor universitário na Itália. Feletti sempre teve vontade de se tornar médico, sendo assim estudou medicina e depois entrou no programa de residência em neurocirurgia na Universidade de Pádua, na Itália, tendo buscado especializações na área dos Estados Unidos e outros lugares da Europa, além do Japão. E hoje atua como professor associado de neurocirurgia da Universidade de Verona. Eles iniciaram a colaboração científica a partir desta amizade de infância e de encontros pontuais, em períodos de seus recessos acadêmicos, quando encontravam-se na cidade de origem. Devido a essa relação, eles conversavam ao longo do ano em momentos pontuais sobre diferentes assuntos e começaram a refletir sobre os trabalhos e a pesquisa que executavam, o que os levou a pensar sobre a conexão entre estes dois sistemas intrigantes e complexos da natureza. Franco estudando cosmologia, que consiste em abordagens científicas sobre as galáxias e o universo, e Alberto, pesquisador nas questões neurocientíficas, sempre se debruçou sobre abordagens de redes neurais, neurologia e neurociência. Os dois perceberam as semelhanças entre os dois sistemas, a partir de uma simulação do universo apresentada pelo astrofísico para o amigo, e ao olharem para esta simulação, eles descobriram que a estrutura parecia muito semelhante à rede de neurônios do córtex. O médico pesquisador em entrevista relatou que o estudo, o qual resultou no artigo A Comparação Quantitativa entre a rede neuronal e a teia cósmica, começou a partir da curiosidade dos dois pesquisadores, seguida de um desafio que se propuseram. Eles estavam em busca de formas científicas que apresentassem dados quantitativos para ressaltar a proximidade entre o cérebro e o universo, para além da semelhança visual que sempre chamou a atenção de muitos curiosos. Sendo assim, eles investigaram sobre a estrutura e dinâmica das redes de células neuronais do cérebro humano e a rede cósmica de galáxias. A pesquisa explorou as propriedades estruturais, morfológicas, de rede e a capacidade de memória desses dois sistemas fascinantes, a partir de uma abordagem quantitativa, ou seja, a partir de informações numéricas. O procedimento não considera a verdadeira conectividade neural, mas uma aproximação dela, baseada na simples proximidade. O tentador grau de semelhança que a análise dos dois pesquisadores expõe parece sugerir que a auto-organização de ambos os sistemas é moldada,
provavelmente por princípios semelhantes da dinâmica de rede, apesar das escalas e processos serem radicalmente diferentes em termos de proporção e energia. Ambos os autores contribuíram na redação do manuscrito e na interpretação dos resultados. Por sua vez, o astrofísico foi responsável pela produção das simulações cosmológicas e pelos métodos numéricos adotados no artigo que publicaram. Enquanto isso, o médico pesquisador foi responsável pela extração das amostras cerebrais utilizadas neste trabalho. Agora, ao observar o universo, a partir de fotografias e simulações em vídeos disponíveis na internet, você saberá que não se trata de um caso de pareidolia, aquela busca do cérebro humano por padrões semelhantes. Na verdade, a partir de métodos científicos da cosmologia, neurociência e análise de redes, foi possível explorar quantitativamente esta questão instigante pela primeira vez na história. E, embora as interações físicas relevantes nesses dois sistemas sejam completamente diferentes, a sua observação através de técnicas microscópicas e telescópicas capturou uma morfologia semelhante, tentadora, a tal ponto que se notou frequentemente que a teia cósmica e a teia de neurônios, gente, elas realmente se parecem.